Mais uma vez, né, pessoal, boa noite a todos, né? Estamos dando início aí ao nosso estudo de Evangelho da quinta-feira, né? Agradecendo aí o Cristo aí, né? Que nos permite aí estarmos reunidos, né? Vamos começar com a nossa prece e aí a gente já parte para o estudo, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, buscando em nossos corações a inspiração iluminada das palavras e exemplos do Mestre, que nos acompanharam os passos pelo caminho da vida. Senhor, estende as suas mãos diante de nós, para que possamos seguir-te o exemplo, aprendendo, crescendo e melhorando. Faz de nós instrumentos do teu amor, permitindo que possamos de alguma forma colaborar contigo na tarefa e no trabalho do cuidado, do afeto, do perdão e da paz. Fica conosco, divino amigo, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, né, vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho, né? Lembrando, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, né? Que Bíblia, né? Quem tiver aí a Bíblia, quiser acompanhar, né? Ou então entrar pelo link que a gente mandou, a gente vai pegar aqui hoje o iniciozinho do capítulo 10, né? Lembrando que o Evangelho de Mateus, né? Ele tem uma certa ordem cronológica, né? Apesar de que o Mateus ele coloca, né, ali nos seus textos aquilo que chamava mais atenção, né? A gente também tem que lembrar, né, que o Evangelho de Mateus que chega para a gente hoje não é o Evangelho original, né, escrito pelo próprio apóstolo, e sim, né, uma tradução e uma reconstrução que foi feita a partir do Evangelho de Marcos, né? O Evangelho original, né, a gente vai ver lá nos livros espíritas, né? A gente vai ver lá no livro Paulo Estevão, que na época de Jesus existia, né? Já nos primeiros anos ali do cristianismo, primeiros 3, 4 anos ali, né, da Casa do Caminho, quando Paulo vai começar, né, a participar ali com os apóstolos, aquela coisa toda, já existiam algumas anotações, né, que eles chamavam de anotações de Levi, né, que é o Mateus, né, é o sobrenome dele, vamos dizer assim, né, uma outra forma de dizer o nome dele, né? E essas anotações eram bem simples, né? Eram lembranças que o Mateus tinha guardado de Jesus, e essas anotações depois elas foram base de um outro evangelho, que é o evangelho do Marcos, né? O Marcos escreve as memórias do Pedro, né? O evangelho de Marcos é muito baseado naquilo que o Simão Pedro lembrava, né? O apóstolo Pedro. E aí o Marcos ele pega aquela fonte do Mateus e junta com o que o Pedro sabia. E aí nós vamos ter o evangelho de Marcos. E aí aconteceu que esses manuscritos, vamos dizer assim, do Mateus originais, se perderam quase todos. E aí, né, com alguns fragmentos que eles encontraram, mais ou menos ali no ano 100, no ano 80 depois de Cristo, né, eles pegaram um pouco do Evangelho de Marcos de volta, e aí eles construíram, né, os discípulos mais próximos lá do Mateus, lá, que vieram, né, algumas décadas depois, o Evangelho que leva o nome dele, que nós estamos estudando aqui hoje. Tá? Só para a gente poder entender. Se a gente for olhar cronologicamente dentro aqui do cânon, né, que são os 4 evangelhos da igreja, né, que é adotado aí, né, pela cristandade, vamos dizer assim, né, usar aí um termo teológico, o evangelho de Marcos seria o mais antigo, né, depois viria o evangelho de Lucas, o evangelho de João e o evangelho de Mateus. Tá? Seria mais ou menos essa a ordem. O Marcos, né, dos que estão aqui na Bíblia, tá, gente? O Marcos, né, que bebeu no original do Mateus, o Mateus, que foi refeito, né, pegando a parte do Marcos, o Evangelho do Lucas e o Evangelho de João. Né? Seria mais ou menos essa ordem aí, né, que o pessoal que estuda Evangelho hoje, né, eles trazem aí pra gente. Tá bom? Então nós estamos lá no capítulo 10, né, lembrando que a partir de agora nós vamos entrar numa parte mais de organização do grupo dos discípulos do Cristo. Né? Esse capítulo 10 aqui ele é muito interessante, né? Porque é o capítulo que fala da missão dos seguidores de Jesus. Por isso ele está tão, vamos dizer assim, conectado, né? E próximo da nossa realidade. Né? Então, assim, está muito perto mesmo daquilo que nós somos, né? E vai nos ajudar muito aí na nossa caminhada, né? Com certeza. Então, vamos lá. Primeiro eu vou ler a mensagem que a gente sempre lê, né? Os nossos amigos espirituais estão trazendo aí pra gente toda semana uma mensagem. Tá muito baixo? Deixa eu tentar aumentar aqui o som aqui. Deu uma melhorada, gente? Betinha, deu uma melhorada no som pra você? Deixa eu tentar aqui aumentar o som.
o microfone aqui. Melhorou, gente? Melhorou o som aí pra vocês que estão ouvindo aí no... Melhorou? Tá. Tem evangelhos que não deram importância, como o Evangelho de Judas e o Evangelho de Maria Madalena. Que são chamados, o Evangelho de Judas, Tomé, Maria Madalena, né, são chamados evangelhos apócrifos. Por que eles são apócrifos? Né? Porque os estudos que foram feitos, e até mesmo a informação espiritual, né, nos falam que esses evangelhos não são de fonte, vamos dizer assim, verdadeira. Né? Não foram as pessoas que dão esses nomes. Né? Eles são evangelhos escritos na maioria das vezes 200, 300 anos depois da morte de Jesus, por grupos, né, dentro da igreja, ou grupos dissidentes da Igreja Católica, e que para dar força a esses evangelhos eles colocam ali o nome de seguidores famosos de Jesus, tá? Mas é um consenso que esses evangelhos aí não representam o pensamento de nenhum desses aí que dá o nome para eles, tá? Isso aí não, né? Por isso que eles são chamados de apócrifos, ou seja, não válidos, né? A própria espiritualidade, quando ela fala dos evangelhos apócrifos, né? Eles falam que os evangelhos que nós temos aí, tem alguém tem alguém aí que tá com o som ligado. Nossa senhora. Pega aí. Ixi, né? Tem alguém que tá com o somzinho ligado aí. Então a Igreja Católica não considera esses evangelhos como válidos. E, né, também, né, o pessoal que estuda na época do Cristo, né, os estudiosos da época, aquela coisa toda, né, eles também consideravam que esses evangelhos não são muito válidos. A própria espiritualidade, né, voltando um pouquinho, fala pra gente que os evangelhos que são aí os mais importantes são os 4 mesmo, tá? Foi esses mesmo que são os mais fiéis. Claro que tem muito mais informação sobre a vida de Jesus, inclusive mediúnica, né? Mas os principais, né, que são ali, vamos dizer assim, que a gente pode confiar ali, são os 4. Marcos, Mateus, Lucas e João. Esses aí nós podemos, né? Os escritos do Mar Morto já são uma coisa um tanto diferente, amigo. Os escritos do Mar Morto não tem a ver com o Evangelho, tá? Os escritos do Mar Morto falam muito da ordem essênia, né? São documentos e informações da ordem essênia, tá? Então a ordem essênia, que era uma das 3 seitas religiosas da época de Jesus, chamava os fariseus, os saduceus e os essênios. Eram 3 seitas religiosas dentro daquela religião da época lá do judaísmo, né, em Israel. E os manuscritos do Mar Morto são documentos, tá, da ordem essênia, ou seja, são textos da ordem essênia que tem algumas coisas, né, alguns raciocínios e pensamentos que o pessoal vê ali uma semelhança com as ideias de Jesus. Claro, né, gente, a gente sabe aí por informação espiritual, né, até com algumas obras aí que a gente já viu, né, que Jesus conheceu a ordem essênia, né, ou seja, 2 dos discípulos de Jesus, que é o João Evangelista e o André, foram essênios. O João Batista foi essênio, né? Então, assim, a ordem essênia e os ensinamentos de Jesus estavam muito bem aproximados naquela época, tá? Mas não tem a ver com o Evangelho, né? Ou seja, é uma coisa que é anterior a Jesus, tá? Mas as ideias ali, em algum aspecto, batem sim, tá? Então, vamos lá, né, gente? Eu vou ler a mensagem aqui do nosso querido amigo espiritual, né? E a gente começa com o nosso estudo. A mensagem do Liel hoje, tá? Convidou o mestre seus discípulos ao trabalho do bem e os envia em duplas para que se ajudem e sustentem mutuamente como embaixadores do seu reino de amor entre aqueles que, doentes e cegos, pedem por uma ajuda e um amparo que ainda são incapazes de entender. Dá a cada amigo o poder de curar e de consolar, lembrando a eles que não se confiem nos tesouros passageiros da matéria. De graça recebestes, de graça dai. Esse é o lema, a regra, a essência do trabalho. Recomenda que busquem em cada lugar aqueles que são dignos do bem, lembrando que somos atraídos pela ressonância dos ideais. Instrui os amigos a distribuírem as dádivas celestiais e recomendam que, se forem incompreendidos ou ignorados, que saiam sacudindo a poeira dos pés, ou seja, sem nada levar das energias do desequilíbrio. Assim, Mateus registra essa passagem iluminada para que hoje lembremos que ele também nos envia ao trabalho do bem, na renúncia e no espírito de caridade. Sejamos sustentados pela caridade, doando gratuitamente aquilo de que somos portadores, em favor dos que nos esperam a cura, consolo e luz, sem perder tempo em discussões
nem carregando conosco a poeira da inveja e do vício, que porventura defrontemos pela estrada. Estamos juntos em nome do amor. Essa mensagem foi o nosso amigo Liel que mandou pra gente, né? Sobre o nosso estudo de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho desse grupo aí de apóstolos de Jesus aí, tá? Então vamos lá. Capítulo 10 aqui, né, do Evangelho de Mateus. Aqui na Bíblia Católica eles dão um título, né? Que é um título que é a igreja que dá, que fala que é o nome dos 12 apóstolos. Convocados os seus 12 discípulos. É interessante que aqui, né, vocês vão ver que o texto refere como discípulos, né? Porque o apóstolo é aquele que já está pronto para o trabalho. Né? O apóstolo ele já vivencia aquilo que o mestre, né, ensinou para ele através aí da sua ação, da sua prática. O discípulo é aquele que ainda está se preparando no caminho, né, do porvir. E aí fala aqui, ó, convocando seus 12 discípulos, lembrar que 12 também é um número simbólico, né? Dentro ali do estudo, né, do entendimento, né, dos números para os judeus, o número 12 representava a ideia de algo que era total, né? Que era completo, né? Era como se falasse todos, né? Então 12 representa tudo, ou todos, né? Ou seja, a humanidade inteira está representada nos 12 discípulos de Jesus. Por isso nós temos 12 discípulos, 12 horas do dia, que, né, dá o dia inteiro, né? Porque os judeus eles contavam as horas do dia só quando tinha luz, tá? Então a primeira hora do dia era a primeira hora a partir do nascer do sol. Então eles contavam 1, 2, 3, 4, 5, sexta hora era meio-dia para eles, porque eles contavam a partir do nascer do sol. E aí, né, 12 filhos de Jacó, né, 12 tribos de Israel, né, que são os descendentes deles. Né, então vocês vão que o número 12, né, o número dos escolhidos lá do Apocalipse é 12 mil vezes 12 mil, que dá 144 mil, né? Que, ou seja, todos de todos, tá? Esse que é o simbolismo desse número. Né? Então o número 12 queria dizer algo que é completo. Entre os 12 discípulos estão representados o extrato, né, da humanidade, ou seja, cada um deles tem uma característica que um de nós vai ter. Né? Então nós temos algo em comum com algum deles, ou com vários, né? Ou com todos, dependendo. Convocados seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus poder sobre os espíritos imundos. Olha que interessante, né? Então Jesus dá aos discípulos poder sobre o espírito imundo. O que é imundícia? Aquilo que está sujo, né? E a imundícia ela pode ser limpa. Olha o conceito que interessante, né? Então Jesus dá poder aos espíritos, né? Dá poder aos discípulos sobre os espíritos imundos. Porque a tarefa dos discípulos de Jesus era limpá-los, né? Era curá-los. Né? E qual que é o poder que a gente tem sobre os espíritos inferiores? É o poder, está lá no livro dos Espíritos, né? O Kardec fala que é o que? A autoridade moral. A autoridade moral nos permite, né, sermos instrumentos do bem e não sermos controlados pelas forças do mal. Né? Então, quando o Espírito influencia a gente, é porque em algum aspecto nós estamos no mesmo nível que ele. Tá? Não em tudo, talvez, né? Mas em alguma sintonia nós estamos com ele. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Para os expelirem, né, e curarem todas as doenças e todas as enfermidades. Como é que se cura alguém? Né? Então Jesus dá aos discípulos o poder de curar. Como se cura? É um ato de mágica? O discípulo vai lá, faz uma abracadabra lá e cura a pessoa? Né? O poder de curar, né, vamos dizer assim, ele é muito mais profundo do que o simples ato de consertar o corpo físico de alguém. Isso você vai no hospital e conserta. Né? Você faz um transplante, você troca de rim, de coração, né? Você troca de uma série de órgãos, hoje você cura. Né? Mas na verdade o poder de cura que Jesus está dando para os seus discípulos é o poder de curar corações, de curar mentes, de transformar pensamentos, de modificar ideias, sentimentos, né? De colaborar com a transformação da intimidade do ser, que é o primeiro passo para a cura real. A verdadeira cura nasce da nossa mudança, né? Da nossa transformação, do nosso perdão, né? Como disse aqui a Rita. Os nomes dos 12 apóstolos são, primeiro, né, Simão. Por que o Simão é por primeiro? Né? Porque o Simão era considerado o líder depois que Jesus morreu, tá, gente? Né? Apesar que era o Tiago, que foi o Simão, mas é uma história longa. Simão, chamado de Pedro, e André, seu irmão. Né? 2 irmãos, Simão e o André. Tiago, filho de Zebedeu,
e João, seu irmão, mais dois irmãos. Tiago, né? Tinha dois Tiagos, né? Tinha esse Tiago aqui, que era irmão do João Evangelista, e tinha o Tiago que era primo de Jesus, tá? Que é aquele que ficava lá na casa do caminho, tá? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, o João Evangelista, né? Que são os mais jovens aqui. O Tiago devia ter uns 18 anos e o João de uns 16. Filipe, Bartolomeu. Filipe era um proprietário de terras lá na região de Cafarnaum, né? Que ele deixa tudo que ele tem para os filhos e vai seguir Jesus com as filhas, tá? Bartolomeu, né? Que é o Natanael, né? Que é também conhecido como Natanael. Bar quer dizer filho, tá? Sempre que aparece o Simão Bar Jonas, quer dizer Simão filho de Jonas. A palavra Bar em aramaico, que era a língua de Jesus, quer dizer filho. Então Bartolomeu, filho de Lomeu ou de Ptolomeu, tá? Então aqui é o Bartolomeu, que é o Natanael, né? Que muita gente fala que é o que estava casando nas bodas de Caná, tá bom? Essa informação que a gente tem. Tomé, né? Que é muito famoso, né? Pelas dúvidas, né? O do espírito científico, né? E Mateus, o publicano, que é ele mesmo que está escrevendo aqui, né? Então ele coloca o nome dele lá atrás do Tomé. Tiago, filho de Alfeu, né? Que chamou o pai dele, o Tiago, que era primo de Jesus. E Tadeu, tá? Que eram filhos, né? Eles eram irmãos, tá? O Tiago e o Judas Tadeu eram irmãos, filhos do irmão do José, né? Conhecido como Alfeu ou como Cleófas, depende muito aí da tradução aí do nome, tá? Eles eram filhos, eles eram primos e irmãos de Jesus, tá? O Tiago e o Judas Tadeu, eles eram filhos, né? O pai dele era irmão de José e a mãe deles era irmã da Maria, tá? Então eles eram primos e irmãos de Jesus, né? Eles eram muito próximos, tá? Simão Cananeu, ou Simão Zelote, né, que era o mais idoso, né, o Simão Zelote, que na juventude foi membro da seita dos Zelotes, que era um movimento revolucionário armado, né, para poder enfrentar o Império Romano. Existia nessa época ainda, né, apesar dele já deveria ter afastado, porque ele já estava muito velho, né. Simão Zelote, que tinha mais de 70 anos de idade, era o discípulo mais velho de Jesus, tá? E Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Então eles deixam o Judas lá por último, né? Porque eles tinham um certo ressentimento do Judas. Então Mateus coloca o nome dele por último. Tipo assim, o que deu errado. A esses 12 enviou Jesus, depois de lhe ter dado instruções seguintes. Então Jesus chama os 12 e envia eles. Não vades para entre os gentios, ou seja, eles tinham que ficar ali na região de Israel. Ou Galileia, Samaria e Judéia. Não era para eles ir para a Síria, nem para nenhum lugar mais longe daquilo ali. Tá? Gentil é quem não era judeu. Tá? Então Jesus fala assim, vocês não vão conversar com quem não é da nossa religião, não. Ou seja, eles estão fazendo um treinamento para eles ali. Eles estavam treinando. Tá? Um treino para ser apóstolo. Então Jesus fala assim, só aqui na nossa região que tá bom. Né? Nem entreis na cidade dos samaritanos. E nem nos samaritanos eles foram. Né? Você vê, Jesus tira eles de toda a polêmica. Então aqui já reduz mais ainda. Então, o trabalho dos discípulos, nesse momento aqui, tá? Quando Jesus estava vivo, era a Judéia e Galileia, só. Tá? Nem a Samaria, que era meio complicado lá, que tinha umas regras religiosas, Jesus sabia que eles iam brigar lá, então, nem lá. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Então ele fala assim, olha, vocês vão primeiro à casa de Israel. Por quê? Porque os judeus, né, os hebreus, estavam mais preparados. Os samaritanos também eram hebreus, mas era misturado com outros povos. Então, né, Jesus deixa os samaritanos para outro momento, tá bom? Pondo-vos a caminho, pregai, ou seja, ensinem, avisem. Pregar é avisar, é falar. Dizendo, está próximo o reino dos céus. Então, Jesus ele envia os discípulos, né, e fala para eles irem explicando para as pessoas que está próximo o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus, né? O céu é consciência. O reino de Jesus é um reino de despertar de consciência. É um reino de acordar de intimidade. O reino de Jesus, ele é um tanto quanto diferente dos outros, exatamente, né? Porque o objetivo do Mestre, né? O objetivo do Cristo é nada mais, nada menos que, né? Despertar as consciências. O objetivo de Jesus é despertar as consciências, é acordar o coração humano. Então ele fala para os discípulos, eles vão avisar para as pessoas que é chegado o reino dos céus, ou seja, uma realidade íntima. O reino espiritual do Cristo é um reino de consciência, é um reino de intimidade, né? Não é um reino externo,
como os judeus esperavam. Não é um reino com soldados, com castelo, com palácio. O reino do Cristo é um reino de intimidade. Tá? Então vamos continuando aqui. Alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Aqui, ó. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Olha que interessante. Cura os enfermos. Como é que a gente cura? Mudando consciência. Ressuscitem os mortos. O que é ressuscitar os mortos? É trazer à vida aquele que está paralisado. Curem os doentes. Ressuscitem os mortos. Limpai os leprosos. Lembra do espírito imundo? Né? Os espíritos imundos, por isso que eles tinham um nome, porque eles acreditavam que a lepra, que a doença, era uma sujeira, era uma contaminação. Como é que a gente limpa? Modificando a forma que a pessoa se vê, se observa, se sente, se entende. Né? Então Jesus ele convida seus discípulos a serem o quê? Trabalhadores pelo resgate. Né? Quando a gente vê lá os amigos espirituais falando que a luz não tem guerra com a escuridão, nós vamos entender isso muito bem. A proposta da luz, de maneira alguma, é destruir a treva. É resgatar a treva de volta para a luz. É tirar aquele que está envolvido no mal, né? Resgatando e trazendo de volta para o bom caminho. Esse que é o objetivo dos espíritos de luz. Os espíritos de luz não estão aqui para entrar em guerra com quem quer que seja, para brigar com o mal, né? Porque o mal está brigando com ele mesmo. O conflito do mal é consigo mesmo. Não precisa dos espíritos de luz ir lá entrar em conflito com eles, não. Né? Expelir os demônios. Né? A palavra daimon em grego quer dizer pensamento, ideias. Então como é que você expele os demônios? Como é que a gente faz? Né? É o processo de desobsessão. Tem um espírito inferior me obsidiando, me agredindo, me atacando. Como é que eu faço para tirar esse espírito de perto de mim? Né? Como é que eu faço um espírito que está pegando no meu pé? Mudando o pensamento. Se eu penso só em dinheiro, então eu vou ter um espírito de avarento aqui do meu lado, vários, aliás, né, desencarnados. Se eu começar a ser menos avarento, esses espíritos vão embora. Se eu sou um cara desequilibrado no sexo, né, então vai ter um monte de espíritos desequilibrados no sexo aqui à minha volta, né, se alimentando dessas energias, um desequilíbrio que eu tenho e me estimulando naquilo. Né? Como é que eu faço para me livrar desses espíritos, expulsar esses espíritos, entre parênteses? Eu corrigindo o meu comportamento, me equilibrando. Né? Se eu sou um viciado de qualquer forma, seja em jogo, seja em sexo, seja em bebida, seja em qualquer coisa, né? Seja em vaidade, seja em egoísmo, seja em poder, né? Seja em dinheiro, como que eu afasto os espíritos inferiores? Modificando a minha conduta. Não é só falar assim, espírito, vai embora. É muito fácil. Eu quero que todos os espíritos vão embora, mas eu continuo fazendo tudo que atrai eles. Aí eu falo assim, tá, eu tô te mandando embora, mas eu tô... Né? É a mesma coisa que você fala assim, gente, ó, eu vou mandar todos os espíritos encarnados aqui que gostam de cachaça embora e vou abrir aqui uma branquinha aqui e vou ficar tomando o resto da tarde. Então eu mando eles embora com a boca e eu chamo eles de volta com a minha ação. Né? Os espíritos, eles se afastam, eles são expulsos pela nossa mudança. Ou seja, vocês vão perceber que todo o trabalho dos apóstolos aqui, dos discípulos, é o quê? Trabalhar consciências. Porque o reino dos céus é um reino de consciência. As curas, todas aquelas outras situações são consequências desse processo, dessa mudança. Tá? Pessoal, quem está entrando aí agora, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus no capítulo 10 aqui, né? À luz da doutrina espírita. Não querais, ó, ele fala aqui, dai de graça o que de graça recebeste. O que eles receberam de graça? Conhecimento. Jesus deu de graça a informação espiritual para eles, para a gente. Dai de graça o que de graça vocês receberam. Não se comercializa com os dons do Espírito. Não se vende a mediunidade, não se vende o conhecimento espiritual, não se vende consolo, não se vende carinho, não se vende afeto, não se vende caridade. A gente não comercializa com aquilo que não nos pertence. Os recursos da espiritualidade, sejam eles espirituais ou materiais, eles devem ser recebidos e repassados para frente, para quem precisa. De graça recebeste, de graça dai. Não querais trazer nas vossas cinturas nem ouro, nem prata, nem dinheiro. Ou seja, não se prender aos valores transitórios.
Né? Trazer na cintura é trazer na proximidade daquilo que você acha mais importante. Né? Muitas vezes na cintura, em torno do coração. Né? Um hábito, né, promessa para conseguir alguma coisa. A gente também faz, né? A doutrina espírita tem um tal lado de você fazer, a pessoa promete 20 cesta básica lá, se a espiritualidade passar o filho na prova, né? Nós estamos sempre tentando barganhar com Deus, né? Como se precisasse, né? Como se Deus não nos amasse, né? Como se Deus não nos envolvesse com carinho. Nem alforje para um caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário é digno do seu alimento. Olha que interessante, né? Nesse momento aqui, Jesus fala para eles irem sem prevenções. Desculpa, gente. O que Jesus está querendo dizer aqui com eles, para eles nesse momento? Nesse momento que vocês estão aqui na região próxima, vocês não precisam levar nada. Vocês não precisam de nenhum valor externo. Vocês têm que levar somente aquilo que está no coração de vocês e confiar. Eles estavam sendo treinados a duas coisas. Primeiro, para difundir as ideias de Jesus, né? E em segundo lugar, para eles confiarem na providência divina. Né? Era um test drive ali para eles. Jesus mandou eles ali pertinho ali para eles verem que a espiritualidade ia ajudar. Que eles não iam precisar de tanta coisa. Depois, quando Jesus está para morrer, ele fala assim, agora vocês vão levar, né? Agora vocês vão levar alforje, túnica, agora vocês vão levar o negócio todo, né? Quando Jesus está para desencarnar, agora não é mais brincadeira, agora vocês não estão mais treinando, né? Como se Jesus dissesse para os discípulos. Agora vocês não estão mais treinando, meus amigos. Agora vocês vão levar, vocês precisam levar. Pode falar, Beth. Pode falar, amigo. Boa noite. Na verdade, eu entendo que quando ele manda os 12 discípulos trabalharem, é para que eles fortaleçam a fé deles, acreditem na palavra dele, com a confiança que eles têm em Jesus, que eles estavam direto com Cristo. E aí, de repente, como é que eles vão ficar sem o Cristo? Então, ele ensina, por exemplo, vocês vão, façam o que vocês têm condições de ir. Para que quando ele faltasse, eles estarem aptos a divulgarem e trabalharem a missão dele. Não é isso? É isso aí, né? Eles estão fazendo um treinamento, né? Jesus está treinando eles, né? Está preparando eles para o futuro. Né? Como se ele estivesse fazendo um teste com eles ali, e eles estão, né, sendo treinados, porque mais para frente eles teriam, né, a tarefa de sair difundindo o evangelho. Né? O Migo está falando aqui, ó, precisamos de objetivo para vencer dificuldades, é reanimar a fé, por isso tantos fazem promessas. Uma promessa é de objetivo a ser alcançado, sim, né? Claro que tem algumas promessas, né, que são muito egoístas, né? Mas o que acontece? A essência da ideia da promessa, isso é muito antigo na nossa intimidade humana. Você vê lá que lá no passado, lá na Grécia Antiga, lá no Egito, o pessoal já fazia promessa, né? Prometia lá para os deuses se chover, se a minha noiva chegar bem, se o inimigo não passar do rio, né? Então a promessa é algo que é uma tentativa da gente de fazer um movimento de troca. E como, né, o Migo está falando aqui, muitas vezes isso vai ajudar aquela pessoa a consolidar valor. Né? Ou seja, ela vai se focar com aquela promessa. Né? Claro que hoje em dia isso já vai ficando cada vez menos no desuso. Né? A gente vai entendendo, né? Infelizmente ou felizmente, né? Ele está falando aqui que infelizmente a gente precisa de ritual. Muitos precisam. Né? A gente tem que entender isso. Né? E isso é um processo que a gente vai se desligando à medida que a gente vai entendendo gradualmente, com muita paciência, com muito carinho. Né? Cada um de nós está num momento da sua história espiritual. Né? Apesar que nós estamos todos juntos aqui, né? Cada um de nós tem a sua história espiritual, cada um de nós tem as suas vidas, as suas existências. Né? Então a minha história para me chegar aqui onde eu estou hoje é diferente da história do meu irmão, é diferente da história, né, das outras pessoas que estão à minha volta. A minha história é melhor? Não, é a minha história. Né? Ou seja, o meu aprendizado. Outros vão estar bem mais na frente do que eu em algum aspecto, e eu vou estar mais na frente em outro, e assim a gente vai caminhando, né, trocando aí e aprendendo uns com os outros. Vamos continuar. Nem sandálias, nem bastão, porque o operário é digno do seu alimento. É a questão de confiar na providência divina. Jesus está me ensinando. Vocês não preocupam com nada, não. Vai do jeito que eu estou mandando aí que o negócio vai dar certo. Para eles aprenderem a confiar que existe um auxílio superior. Né? É um treino mesmo. Né? E ele vai falando aqui, ó. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai aí
até que vos retireis. Que interessante, né? Então Jesus ele chega e fala assim, ó, quando vocês chegarem no lugar, procura nesse lugar a pessoa digna. O que é digno, gente? Digno é um conceito tão, né? O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está falando assim, procura alguém que tem vibração, que tem sintonia com vocês. Que crê no que vocês creem, que acredita, né? Que os olhos brilhem quando vocês falem. Vocês vão saber, né? Uma pessoa correta, boa, né? Então os iguais vão se atrair. Ele fala, ele está falando para eles confiarem mais uma vez. Vocês vão chegar lá, vocês vão encontrar alguém que vai sintonizar com vocês e que vocês vão saber, é esse aí mesmo que vai nos acolher aqui, né? E ele fala aqui, ó, fiquem na casa deles, né? Até que vos retireis. Ao entrar na casa, olha que interessante, saudai-a, ou seja, a tradição de ser bem recebido. E a casa, gente, não é só a casa aqui, ó, madeira não, tá? É a casa mental do outro. Quando a gente entra na casa alheia, ou seja, quando a gente entra nas ideias do outro, no pensamento, no coração, na mente alheia, a gente tem que saudar, né? Igual o amigo estava falando aqui, existem pessoas que ainda estão, né, dentro ali daquela energia ali, né, da promessa, do ritual religioso. Então, quando nós nos aproximamos, nós temos que aprender a saudar, né? Ou seja, a louvar aquele ser que nos recebe. E não querer transformar a toque de caixa, né? A gente tem que dar aquilo que a gente dá conta. Falar, que bom, isso aqui com você, aprender, escutar, né? Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Olha que interessante, né? Então nós vamos doar o que a gente tem para aqueles que estão à nossa volta. E se aqueles que estão à nossa volta, né? Vem daí a saudação, o Senhor está convosco, isso aí vem depois, é baseado nesse texto, Rita. Isso aí veio bem depois, né? O Senhor está conosco é baseado na saudação dos judeus, eles estão falando de Deus, né? O Senhor dos exércitos, né? Senhor ali, eles se referem à divindade, não a Jesus, tá? Depois, com o tempo, que misturou a ideia de Jesus com Deus, né? E aí servia para falar de Jesus também, tá? Mas o Senhor que está convosco é um cumprimento entre os judeus, né? Normalmente ele falava para outro da religião dele, outro judeu, né? Mas veio daí, depois veio para a igreja, aquela coisa toda. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se tiver sintonia, a paz vai ficar ali. Se não for digna, a vossa paz tornará para vós. Olha que interessante isso, né? Então, quando você está no ambiente, o que Jesus está ensinando para a gente aqui? Ó? Cheguei no ambiente, dei o que eu tenho de bom. Se aquele ambiente ressonar com aquilo que eu sou, com aquilo que eu estou sentindo, o bem vai ficar ali. Se não, né, se eu for mal recebido, se é que a minha energia não for agradável para aquele pessoal que está ali, imagina, às vezes você está indo levar a energia do evangelho, você chega lá no ambiente lá onde todo mundo quer viver, é o vício. Vai ser uma energia desagradável para eles, a sua. Então o que vai acontecer? Você vai chegar lá, vai tentar dar o que você tem. Ah, ninguém quis, não? Torna de volta. Né? Continue em paz. Tem um livro do André Luiz que é muito interessante, que acontece uma situação assim. Então o André Luiz e um companheiro espiritual, se não me engano, acho que a vida continua. Não é a vida continua, não, é o sexo e o destino. E aí, em determinado momento lá da obra, né, o André Luiz e esse espírito entram num lugar que é tipo uma daquelas orgias, né, aquelas festas muito pesadas, né, com sexo, aquela coisa toda. Né? Eles não falam o que é, mas eles descrevem, né, e dá pra, né, qualquer um que tiver um certo senso entende que eles estão falando disso. E aí eles entram naquele ambiente e o espírito fala para o André Luiz, fala, nós estamos entrando aqui num ambiente de desequilíbrio, tá? Não julgue. Porque nós estamos no ambiente deles. Esse ambiente é reflexo do que eles querem. Nós somos os invasores aqui. Então não nos compete julgar, tão somente fazer o nosso trabalho. Olha o nível de equilíbrio do espírito. Né? Ou seja, nós vamos lá para o meio do desequilíbrio. Nós não estamos aqui para julgar quem está em desequilíbrio, nós estamos aqui para trabalhar para o bem. Então cala todo pensamento negativo em torno do que você vai ver lá dentro. Olha o que o Espírito fala para o André Luiz. Eles entram, eles fazem o que eles têm que fazer, né? Em equilíbrio, sem desequilibrar com nada que estava acontecendo ali na volta, apesar do André ele ficar assustado, né? O Espírito chama ele e fala, não, opa, tem cá, André. Né? E eles entram, fazem o trabalho deles e saem. Sem se deixar contaminar por aquilo. É o que Jesus está falando aqui. Onde eu estiver, se eu estiver equilibrado, se eu estiver bem comigo mesmo, eu vou levar a minha vibração, a minha paz. E aí, o que vai acontecer? Se eu entrar em contato com alguma coisa negativa, né, eu vou conseguir lidar com aquilo, sem perder o meu equilíbrio. Né? É isso que é o ideal, isso que é o melhor.
né? A gente tem que tentar fazer, né? Então vamos lá. Continua Jesus ensinando. Aqui, ó. Se não vos receberem, nem ouvirem as vossas palavras, ou seja, ninguém quer saber deles. Ao sair para fora daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. O que Jesus está dizendo? Não quiseram? Deixa aquilo para trás. Sacudir não levar nada. Tá? Não é como se fosse um ato, eu tô com raivinha deles que eles não gostaram de mim. Muita gente acha isso, né? Tipo assim, eu vou sacudir o pé aqui, vou dar um piti aqui porque ninguém quis me receber. Não. Jesus não é de piti, né? Jesus está falando o seguinte, olha, se você está num lugar e você não é bem-vindo, sai e não leva daquela vibração, sacode, não deixa nada daquilo te acompanhar, nem nenhum raiva ou ressentimento. Ele fala assim, em verdade vos digo, será menos punida no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Ele está falando da cidade? Não, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Né? Quem recebe a oportunidade de aprender, de crescer espiritualmente e não aceita, né? Ele mesmo vai se condenar. Não é que vai descer um raio do céu e destruir a cidade, não, tá, gente? Né? Jesus não faria isso, né? E tudo aqui, ó, vamos lembrar, o reino de Jesus é o reino do céu, assim, o reino de intimidade. Então, todo o ensino de Jesus aqui, ele tem a ver com questões da nossa intimidade, né? A cidade, a estrutura, casa, prédio, não, gente. Cidade ali é um indivíduo, né? Ou seja, quem sabe e nega vai ter muito mais severidade, porque lá em Sodoma e Gomorra, né, estão usando, né, uma história mitológica lá da religião dele, né? O que aconteceu? Deus destruiu a cidade porque eles estavam lá em pecado, né? Não é isso? Mas eles não sabiam o que eles estavam fazendo, para eles aquilo ali era normal. Isso que Jesus quer dizer. Os outros, eles sabem. Então quem rejeita o conhecimento espiritual sabendo que rejeita, né, a própria consciência vai vir muito mais pesada, né, do que alguém que não sabia. Eu não sabia, não entendi o que esse cara estava falando, né? Diferente daqui, né, que ele está explicando para os discípulos. E aí ele continua falando. Eis que vos mando como ovelhas no meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Olha que interessante, né? Então ele usa a serpente, né, como símbolo de prudência, né? A serpente é esperta, né? Ou seja, o instinto, né? O instinto é prudente, né? O instinto é esperto, né? O instinto reage, né? E manso, simples como a pomba. O que a pomba faz, gente? Como voa. Tá? Aves na Bíblia, sempre que aparece ave no Evangelho, assim, tá falando de pensamento. Então ela fala assim, ó, siga os seus instintos, né? Elevem seus pensamentos. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque vos farão, isso aqui já é mais para frente, né? Vos farão comparecer nos seus tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis levados por minha causa à presença de governadores e dos reis, como testemunhos diante deles e diante dos gentios. Aqui Jesus já está falando uma coisa lá para o futuro, inclusive para outras encarnações deles aqui, tá? Aqui não ia acontecer agora isso aqui não. Isso aqui Jesus já está tipo assim, entrando na questão da profecia. Ó. Isso aqui é como se Jesus falasse, ó, isso aqui é um treino, tá? Mas se prepara, vocês vão encontrar muita gente no caminho de vocês aí em meu nome. Né? Olha só que interessante. Quando vos entregarem, não cuideis do que, como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será inspirado o que haveis de dizer. A questão da mediunidade aí, né? Olha que interessante, né? O que Jesus está falando? No dia, na hora que o negócio apertar, preocupa não. Deixa que espiritualidade vai falar através de vocês. Vocês vão ter ali, né? Deixa que a intuição vai fluir, vocês vão dar conta de falar o que tem que ser dito. Porque não sereis vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Olha que interessante, né? Jesus está falando o quê? A intuição. Se nós estivermos sintonizados com o bem, né, a espiritualidade vai falar por nós. Não precisa se preocupar, não. Nós não estamos sozinhos. Você está entendendo o que Jesus está querendo projetar aqui na cabeça? É um treino de confiança espiritual que ele está fazendo com os discípulos, muito mais do que a visita deles, né? Algumas aldeias ali da região ali da Galileia, da Judéia. Jesus está ensinando eles a confiar na espiritualidade, né? A perceber, né, que aonde eles estiverem eles vão ter amparo, apoio e tem fé.
Preocupa não fica pensando que vocês vão falar. Isso aqui pro Paulo de Tarso é terrível, tá, gente? Porque o Paulo de Tarso é o cara que maquinava tudo, né? No sentido assim, não, vou chegar lá, vou falar, vou dizer, né? Lá no livro Paulo Estevão, tem uma parte que ele tá indo lá para Jerusalém, né? Ele está indo lá para o concílio que vai ter lá dos apóstolos, né? Ele queria lá que, né, os gentios, que eram os cristãos que ele converteu, não tivesse debaixo das leis dos judeus. Tinha uma briga lá. Os judeus queriam que os cristãos seguissem, né, os rituais ritual aí, dos judeus, e o Paulo queria dar uma banana para isso tudo. Falou assim, o cara nem é judeu, para que ele tem que seguir isso aqui? Né? E aí ia ter uma reunião. E aí, enquanto ele estava viajando, né, de onde ele estava até Jerusalém, para convencer os discípulos do que ele achava que era certo, né, ele já foi maquinando. Não, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Se o Tiago disser alguma coisa, eu digo aquilo. Se o outro falar, eu vou lembrar aquela outra frase. O Paulo era aquele cara que maquinava tudo. Tá? Então, para ele, esse negócio aqui de deixar seguir era meio que no automático. Ele não percebia muito, não, mas a espiritualidade ajudava. Né? Mas, assim, é aquela coisa assim: vamos confiar. Vamos confiar em Jesus, vamos confiar na espiritualidade. Eles estão ajudando a gente. Nós não estamos sozinhos, não. Né? Não que eles estejam contra alguém, tá, gente? A espiritualidade não está contra ninguém, não. Tá? Simplesmente, né, eles estão, né, ajudando quem está sintonizado com eles. Aqui, ó. O vosso pai é que falará em vós. Você está falando, né, da influência espiritual. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e lhe darão a morte. E vós, por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Aquele que, porém, que perseverar até o fim será salvo. Olha Jesus dando a dica aí para eles, assim, ó, não espera facilidade, não. Né? Jesus está sendo muito direto com os discípulos, assim, ó, facilidade não. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Ou quem sabia disso aqui era o Paulo, né? O Paulo quebrava um lugar e cascava para outra cidade. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O que Jesus está falando assim? Queria morrer antes deles terminarem isso aqui. Ou seja, os discípulos não iam ter visitado todos os lugares de Israel, né? E o Filho do Homem já vai ter voltado para o mundo espiritual. Jesus estava falando para ele da morte dele. É claro que ele fala de um jeito meio velado ali, né? Mas na verdade Jesus estava preparando eles para o futuro. Jesus, olha como é que é o treino, né? Vai tudo por parte. Ele começa treinando eles numa coisa simples ali próxima, né? Ensinar o que eles iam fazer ali por perto, né? O test drive ali, o treino dos discípulos, e depois ele começa a jogar coisas do futuro. Fala assim, ó, vocês se preparem que eu estou avisando vocês, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Então, os discípulos não podiam falar assim, nós não sabíamos que ia ser pesado. Não, Jesus preparou eles para tudo. É uma coisa que vai sendo metodicamente ensinada. Né? Apesar de que nesse momento aqui os discípulos ainda estavam muito naquela fantasia, né, de reino material, né, de Messias com coroa de ouro, aquela coisa toda lá, pelo menos alguns. Né? O Judas, né, estava tudo lá sonhando lá com poder material. Né? Mas Jesus não foi por falta de aviso do mestre. Assim como muitas coisas na nossa vida, né, nós não deixamos de fazer ou de saber por falta de aviso da espiritualidade. Os espíritos avisam a gente, né? Seja através de uma intuição, através de uma mensagem, através de um livro que cai na nossa mão, que a gente lê e fala assim, nossa, né? Através de um estudo que a gente escuta, através de um texto que você acha na internet, parece que, né, não tinha nada a ver, mas é para você, né? Então, assim, as mensagens chegam, gente. A espiritualidade usa vários meios para poder falar com a gente. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o senhor. O que ele está falando? Né? Para que a gente o imite. Se eles chamaram de Beelzebul, o pai de família, ou seja, ele, né? Beelzebul é um demônio, tá, gente? Beelzebul é o pai das moscas. É um demônio que os seguidores lá os cananitas adoravam ano passado, lá. Beelzebul, né? É o demônio, um demônio lá da mitologia lá. Né? Se eles falavam que Jesus era o demônio, né? Porque eles falavam, os fariseus, alguns doutores ali falavam que Jesus curava os outros, que o demônio ajudava ele. Né? Se eles chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então Jesus falou assim, ó, vocês estão fazendo isso comigo, né? Imagina que eles vão fazer com vocês. Tá? Prepara aí. Né? Jesus é, né, na lata. Não os temais. Mas Jesus falou assim, não precisa ter medo deles não. Né? Pois, porque nada de encoberto que não se venha a descobrir, nem de oculto que não se venha a saber. O que eu vos digo em trevas, dizei-o às claras. O que Jesus está querendo dizer isso aqui? Você fala assim, o que eu estou ensinando para vocês aqui só em grupo aqui,
Vocês vão sair ensinando para todo mundo, tá? O que é dito ao ouvido, né? Tô aqui cochichando, aqui te passando informação espiritual aqui, ó. Pregai sobre os tetos. Ou seja, sobe em cima da casa e grita o que eu tô te ensinando. Claro que é uma figura de linguagem, né, gente? Não precisa do apóstolo subir no teto da casa, não. Apesar que algumas vezes aconteceu, né? Mas é uma figura de linguagem para dizer que a gente tem que distribuir o conhecimento. Jesus foi o coach mais inteligente do mundo. Seu ensinamento do evangelho é isso mesmo, mais atual, né? É isso mesmo. A pessoa fica lá, o segredo, não sei o que, né, a nova verdade, o evangelho, gente. O evangelho está sempre novo, né? Às vezes perguntava para o Chico, né, qual que era a novidade, e falava, é o evangelho. O evangelho é a novidade, sempre está novo, né? Então, quando alguém pergunta qual que é a novidade, né, pode responder, o evangelho. O evangelho é a novidade do dia, né? Que nós estamos precisando saber com urgência, né? E muito mais de saber, nós estamos precisando viver. Não temais os que matam o corpo. Olha outro conceito da espiritualidade da vida depois da morte. E não podem matar a alma, mas temei aquele que pode lançar na geena. Geena é o depósito de lixo da cidade, tá, gente? A alma e o corpo. Quem que pode lançar na geena, gente? O que é a geena? Geena é o tormento. Tá? Geena é o nome do depósito de lixo das cidades, na época de Jesus. Então por que ele fala assim? É temer quem lança na geena, ou seja, quem lança fora, no lixo, no tormento. Quem que lança fora? A gente mesmo. Né? Então não tem que preocupar com o cara vai me dar tapa na cara, vai me matar, porque ele não mata meu espírito. Mas eu tenho que me preocupar comigo mesmo, porque as minhas ações podem desequilibrar meu espírito. As minhas ações vão ter consequências, né, junto ao meu espírito imortal. As minhas ações vão ter consequências diante da minha vida, diante das minhas ações. Continuando aí. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Mesmo que não esteja ligado com o tema em si, pode perguntar, tá, gente? Nós estamos aí conversando sobre o evangelho, então sempre surgem algumas coisas aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que quer saber, por favor, fique à vontade para falar. Vamos lá. Onde que eu parei? Aqui sim. Marcelo. Oi? Pode falar. Miriam, tudo bem? Ei, Miriam. Eu tô joia. Olha só, eu tenho uma dúvida que eu estava querendo perguntar para você, mas está lá mais dentro da mediunidade do que aqui. Mas eu vou falar, e se você não puder falar hoje, a gente fala outro dia. Eu queria entender um pouquinho sobre o fluido vital, essa questão do desgaste da reposição dele. Oi? Eu não escutei direito, Miriam. Eu estava querendo entender melhor sobre o fluido vital. O desgaste e a reposição dele, como que se dá? Tá, só um minutinho. Me ouviu? Ouvi. Agora você ficou mudo. Ah, tá, eu vou abrir o som aqui. Você tá sem áudio. Agora melhorou. Voltou. Desculpa, gente. Então, o fluido vital é a energia que a gente tem no nosso corpo. Imagina o fluido vital como sendo a nossa bateria. O nosso corpo é uma bateria, não. E o fluido vital é a carga da bateria. Isso é o fluido vital. Então o fluido vital ele é gasto, né? ou ele desgasta na medida que a gente utiliza. Então, por exemplo, uma pessoa que se esforça muito, que faz muitas coisas, ela vai desgastar mais o fluido vital do que alguém que fica, vamos dizer assim, à toa o tempo todo. Seria esse o conceito, né? Então algumas pessoas guardam muito fluido vital, outras desperdiçam. Né? E é possível, né, em alguma quantidade, a gente meio que recarregar o fluido vital, tá? Tem um limite ali, é claro, né? Mas a gente consegue recarregar o fluido vital, né? Então o fluido vital é a energia da nossa pilha aqui, da nossa encarnação. A gente pode pensar dessa forma. É produzido pelo corpo físico, tá? E a gente pode doar fluido vital também, né? Muitas vezes a espiritualidade para fazer uma cura no encarnado, né? Por exemplo, lembra lá, vamos pegar aqui puxando no evangelho. Jesus vai lá na casa do Jairo, né? Do rabino lá, amigo dele. A filha do Jairo estava doente, né? A gente já falou isso semana passada, né? Tava lá todo machucado, tinha até desencarnado, tava morta. E aí chega Jesus lá na casa. O que Jesus faz? Jesus chama o Pedro, o Tiago, o irmão do João, e o João. Leva os três e os pais da menina, né? E o que Jesus faz ali? Faz uma transfusão de fluido vital. Ele tira um pouco do fluido vital do pessoal, transfere para a menina, e, vamos dizer assim, ele reativa o organismo da menina. E aí ela se cura.
né? É como se ele tivesse dado ali uma carga de bateria. Já viu o pessoal que pega lá, antigamente falava fazer chupeta no carro? O que é isso? Você pegava lá uma bateria de carro, ligava na bateria do seu carro e o carro funcionava, e aí o alternador ligava e começava a carregar aquela bateria. Foi isso que Jesus fez com a filha do Jairo, né? Ele pegou a energia dos encarnados, né? E fez aquilo. E é até interessante a gente pensar nisso quando a gente fala de fluido vital, né? Por que Jesus não usou o próprio fluido vital? Porque o fluido vital de Jesus já tinha sido usado antes. Mesmo ele precisava de recarregar o corpo físico, tá? Não é ele espírito, né? Porque Jesus, ele tinha usado o fluido vital dele para ajudar quem? A moça lá que tinha um fluxo de sangue que tocou na roupa dele. Ou seja, Jesus foi lá para fazer uma coisa e estava lá com, vamos dizer assim, eu tô com uma carga de bateria aqui para levantar a menina. No meio do caminho alguém foi lá e puxou a energia de Jesus, tirou o fluido vital dele, né? Enquanto ele recuperava organicamente o fluido, o que ele fez? Não, vou levar os discípulos, pessoal, a gente tira um pouquinho de cada um e resolve o problema da menina lá, e nós curamos a menina, ajudamos a família lá. Então, o fluido vital, ele é algo físico, tá? Ele está no nosso corpo, tá? Na época do Kardec, né? A gente está fazendo aqui o paralelo aqui, tá, gente? Mas tem a ver com o evangelho também, né? Na época do Kardec, o pessoal acreditava que todas as coisas vivas tinham um fluido que dava vida para as coisas. Então, uma árvore, uma pessoa, um peixe, entendeu? Eles tinham uma coisa lá dentro deles lá que era a vida. Era tipo uma eletricidade que dava vida. Eles chamavam isso de fluido vital. Depois, com o tempo, eles foram ver que não é bem assim, tá? Mas aí o termo ficou na doutrina espírita, né? Como sendo uma forma de explicar a energia física que nós temos enquanto encarnados. Por isso que às vezes gera um pouco de dificuldade de entendimento. Muita gente pega o termo e o pessoal vai entender igual o Kardec entendia lá, que a gente tem uma energia lá que faz as coisas ficarem vivas, né? O Kardec até acreditava que se podia transferir o fluido vital para a mesa e a mesa pulava, tá? Então ele achava que era aquilo que fazia as mesas dançar, aquela coisa toda, né? A menina não estava morta, né? Com certeza, não estava morta não, ela estava quase, né? Então Jesus foi lá e recarregou a bateria da menina, o alternador dela voltou a funcionar e ela conseguiu se manter por si só. Basicamente é isso, uma linguagem aí de conselho de carro aí, tá, gente? Né? Deu para entender, amiga? Eu acho, ou não é bem isso? Deu sim, mas a minha dúvida maior é o seguinte: a gente vai desgastando, a doença desgasta. Sim. Não desgasta? A doença desgasta, o trabalho mediúnico desgasta, o exercício físico desgasta. Tudo desgasta. E algumas doenças, elas vão desgastando, por exemplo. A minha dúvida, como é que a gente vai repor isso? Em que nível que a gente pode repor e até quando a gente pode repor? Quanto que a gente pode repor isso? Como é que isso funciona? Existe uma quantidade que nós damos conta de repor, senão também a gente seria imortal, né? Ou seja, a gente não ia morrer nunca, né? Ou seja, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, nós temos o fluido vital, né? Então a gente perde ele de várias maneiras, né? Igual a gente está falando aqui. Vamos lembrar que além do fluido vital, que é a energia, nós temos uma outra coisa nessa matemática aí, que é a bateria dessa energia. O que é a bateria da energia do fluido vital? É o corpo físico. Então, um corpo físico de uma criança, de um recém-nascido, de um menino de 2, 3 anos de idade, ele consegue reter mais energia do que o corpo do Marcelo. Porque o corpo do Marcelo já é um corpo fisicamente, estruturalmente, desgastado. O corpo de uma pessoa muito idosa é a mesma coisa. Você tem lá uma bateria, mas ela não aguenta a carga. Já viu a bateria do celular lá, que às vezes se carrega e ela dá 100%, na hora que você desliga do cabo volta para 30%? É aquilo ali. Ou seja, o que recarrega essa energia? É a prática do bem, é o cuidado que a gente tem com a gente mesmo, é a questão da alimentação, são várias formas de saúde, até tomar um passe, isso ajuda. Entretanto, em determinado momento da nossa vida, a nossa capacidade de reter essa energia vai deteriorando. Uma criança, ela pode doar lá, vamos dizer, 90% do fluido vital dela, que com uma semana ela recuperou tudo. Né? Um adulto, ele vai doar lá 10% e vai demorar 2, 3 dias. Um idoso, ele vai demorar mais ainda. Ele pode recuperar? Pode, mas ele não vai reter daquela energia. Né? Por quê? Porque são dois fatores. Tem a energia e tem o organismo que está retendo aquela energia. É o caso de Jesus. Né? O que acontece? Jesus, vamos dizer assim, ele estava lá com a Itaipu ligada nele. Mas mesmo ele tendo um Itaipu de energia, né? Ele estava lá num corpo que tinha um limite de carga. Então, assim, por mais que ele tivesse energia à disposição, ele sabia que ele tinha que segurar a onda, porque o corpo físico dele também tinha data de validade. Tanto é que ele morre ali, né, com menos de 40 anos, Jesus desencarna-se, né? E segundo a espiritualidade, Jesus ia desencarnar naqueles dias mesmo. Se ele não morresse na cruz ali, ele ia dar tchau para os discípulos e desmanchar,
né? E ia acontecer com ele o que aconteceu com o corpo dele. Ele ia virar a luz e voltar para o plano espiritual. O corpo físico dele já estava no limite ali, né? A bateria ali não estava dando conta mais de tanta carga de energia. Ela estava desgastando exatamente pelo causa do nível energético de Jesus, tá? Então, assim, espíritos que doam muita energia, normalmente, em ambientes não apropriados, desgastam muito fácil. Vou dar um outro exemplo aqui para a gente entender que tem a ver com o Evangelho. João Evangelista. O João Evangelista, ele estava encarnado na época de Jesus, né? Ele é um dos apóstolos, e ele viveu 99 anos. Tem gente que fala que ele chegou no 100, né? Ele morreu de velhice, tá? Ou seja, ele estava todo equilibrado. Ele era uma usina hidrelétrica também. Não é igual a Jesus, mas ele era. E ele não desgastou com nada, né? Porque ele é um cara totalmente equilibrado, totalmente zen, beleza. Quando ele reencarna de novo lá na Itália, né? Ele reencarna numa época totalmente diferente, né? Uma coisa é reencarnar do lado de Jesus, né? O próprio Emmanuel fala que a energia, a vibração de Jesus ali estava, né, dando uma tranquilizada no mundo. E olha que é complicado, hein? Imagina que aquilo ali é um mundo tranquilizado pela energia de Jesus. E aí reencarna Francisco de Assis. O João Evangelista desce na Itália, em pleno auge da Idade Média, olha só, com as cruzadas acontecendo, com a Igreja Católica corrompida, com a sociedade toda desequilibrada, né? Tanto é que ele vai lá para isso, né? Ele vai lá para dar exemplo do que é ser cristão, né? O Francisco de Assis não chega aos 50 anos de idade. Ou seja, o corpo físico dele foi moído pelas vibrações do ambiente. Por quê? Porque ele passou a vida toda dele doando a energia que ele tinha. Então, o que ele ia receber? Ele recebia aquela carga pesada negativa e aquilo ia virando doença no corpo físico dele. Ele tinha glaucoma, ele ficou leproso, ele tinha malária, não sei se vocês sabem disso. O Francisco Assis tinha malária, glaucoma e lepra. Ou seja, ele não chegou aos 47 anos de idade, né? Mas ao mesmo tempo, o que é? Ele ficava doando energia o tempo todo, ou seja, ele consumiu o corpo físico dele, né? O corpo físico dele que ele viveu no outro corpo lá 100 anos, o mesmo espírito mais evoluído, né? Porque só vai para frente, né? Ele não ficou 47 anos encarnado. Pensem nisso, né? Ou seja, a energia, o fluido vital estava lá? Tava. O corpo físico deu conta de segurar? Não. Então, por isso que às vezes repõe menos. Então, a pessoa mais velha, por isso fala assim, fulano de tal já está muito idoso, né? Muito aconselhável ele numa reunião mediúnica, tá? Quando ele está lá com mais de 70 anos de idade, né? Então, não precisa ir para uma reunião de desobsessão. Ele pode ir lá numa reunião mais simples, mais tranquilinha, de mensagem, uma coisa assim. Por quê? Porque por mais que a espiritualidade reponha a energia, né? Existe um desgaste. Então, vocês vão notar que Jesus, ele curava, as curas de Jesus com pessoas mais jovens eram mais rápidas. O filho da viúva de Naim pegou na mão do menino e levantou. A filha do Jair pegou na mão da menina e levantou. A moça lá que tinha um fluxo de sangue também não era velha. Ele pegou na mão dela, né? Raramente não se fala de Jesus curando nenhum idoso. Talvez porque o idoso não ia sustentar aquela cura durante muito tempo. O organismo físico deve ter curado, né? Mas aí também tem uma série de questões também, né? Da idade, do tempo, né? Mas olha que interessante essas questões aí. Isso vai ajudar a gente a entender essa questão do fluido vital, tá? Igual a gente está falando, o termo fluido vital é um termo que está em desuso. Né? A gente mantém esse termo na doutrina espírita porque é um termo que o Kardec usava lá no século XIX, para falar energia, né? Mas na época dele usava fluido, né? Fluido como uma ideia de líquido, né? Que era alguma coisa lá que impregnava a matéria e dava vida, né? E hoje a gente não tem esse conceito. O Kardec, se você pegasse um pouco de fluido vital e jogasse numa pedra, a pedra ficava viva, né? Aparecia micróbio, né? Então, assim, a gente sabe que não é bem assim, tá? Mas é nesse sentido aí. Né? Deu para entender, amiga? Assim, deu, perfeitamente. Bem, né? Obrigada. Que isso, amiga. Bom demais. Que causa pode ser uma pessoa ser muito ansiosa, preocupada com as coisas e o dia de amanhã? Falta de fé. Né? O que é fé, gente? Fé é a firme razão das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Está lá na Epístola dos Hebreus, capítulo 11. Né? O Paulo de Tarso escreve isso. Né? Vamos traduzir isso em linguagem de semana, como diria o Guimarães Rosa. Né? Fé é a razão daquilo que não se vê, né? A firme razão das coisas que se esperam, ou seja, você tem uma expectativa, né? Ou seja, eu tenho fé que vai nascer o sol amanhã, amanhã vai fazer um dia, é a razão, né? E a razão de tudo aqui que a gente não vê, ou seja, eu sei que eu estou na minha casa e que eu estou conversando com vocês, eu não estou vendo vocês aqui, por quê? Porque eu confio na tecnologia, senão eu estava aqui igual bobo falando para a parede, né? Então, a fé nasce da experiência. Né? Então, quando é que nós não temos fé? Quando nós não tivemos determinadas experiências que nos dão confiança. Ou seja, por isso que a fé raciocinada, fé seria confiar então e não acreditar simplesmente, é mais jogo. A fé é entender
por que você acredita. Por exemplo, eu acredito que eu estou aqui no meu quarto e eu estou conversando com mais de 40 pessoas, né, via internet. Eu tenho uma fé cega? Eu acho que é isso. Não, eu sei que tem um aparelho ligado aqui, que eu estou pagando a internet com meu telefone, estou me vendo, estou vendo aqui o Instagram, estou vendo aqui o Jitsi. Então eu sei o mecanismo de como isso funciona e isso me dá o quê? Firmeza no que eu acredito. Eu acredito que eu estou conversando com vocês, senão eu seria um maluco. Vocês estão entendendo? Então a fé raciocinada, ela nos ajuda a vencer esses movimentos. Por que Jesus fala tanto da questão da gente não ficar ansioso? Trabalhar a nossa fé. Né? A ansiedade nasce muitas vezes da nossa falta de crença. Porque nós não tivemos uma experiência real com aquilo. Né? A gente fala assim, eu acredito na espiritualidade, tá, né? Mas qual que é a experiência que eu tenho com a espiritualidade? Então eu tenho que ter experiência, ter contato. Aí entra a questão da mediunidade. Né? Então às vezes o médium fala assim, eu não acredito nos espíritos. Mas como é que você não acredita nos espíritos? Você não vê os espíritos? Eles não falam, eles não conversam com você? Né? Então quanto mais o médium percebe o espírito, mais a confiança dele vai aumentar. Por quê? Porque ele está tendo um contato com né? Então ele está vendo que existe. Eu estou vendo aqui, ó, o Lucas está aqui na minha frente aqui, ó. Ou eu sou maluco, ou ele está aqui mesmo. Né? Então eu tenho a experiência de acreditar que existe um companheiro aqui, que está aqui, né? E ele já provou por A mais B por um monte de coisa também, né? Pelas ações, né? Pelas ajudas, né? Pelo bem que é feito, né? Que ele existe. A fé, ela nasce da experiência. A confiança nasce da experiência. Como que nós vamos confiar na espiritualidade se a gente não acredita que ela existe? Não tem como. Eu só tenho fé naquilo que eu experimento. Como é que eu vou ter fé em Jesus se eu acho que Jesus nem sabe que eu existo? Você não acredita? Será que Jesus existe mesmo? Sei lá. Né? Como é que eu não vou ter fé? A fé é uma experiência. Aí entra a fé cega. A fé cega é aquele negócio lá que você fica batendo na cabeça lá, fala pra todo mundo que você acredita, mas no fundo você fala, isso é tudo bobagem. Tô falando aqui, mas será? Né? Então, assim, é um conceito aí para ser trabalhado. Oh, Marilene, quanto tempo, amiga? Vamos lá, né? Continuando aqui. Opa, lançaram a agenda, já não é para mudar. Porventura não se vendem 2 passarinhos por um asse? Um asse é a moedinha mais baratinha lá que tinha em Israel. Normalmente os passarinhos eram vendidos para fazer sacrifício no templo. O cara ia no templo, né? Aí ele queria fazer um sacrifício bem baratinho lá, que não fosse bem em conta. Ele dava um asse, que era tipo 1 centavo. Tá? E aí eles compravam 2 pombinhas lá, ou 2 rolinhas, levavam lá o sacerdote fazer o sacrifício lá e saía perdoado. Né? Todavia, nem só um deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. O que Jesus está falando assim? Ó? Tem aquele passarinho lá, né, que você acha insignificante o valor dele, o asse é a menor moeda de todas, ou seja, algo que você não dá valor nenhum. Né? Ele só cai na terra se Deus quiser e permitir. Olha só. Até os próprios cabelos da vossa cabeça estão contados. Olha que é isso aqui que Jesus está falando. Isso aqui é para trabalhar a confiança da gente. Jesus está falando o seguinte: não existe acaso nenhum, em lugar nenhum, em momento nenhum. Nada é acaso. Tudo faz parte do plano. Né? Um plano que é mutável de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as nossas ações, mas é o efeito borboleta infinito. Ou seja, tudo que eu faço vai gerar uma consequência. Tudo que eu faço tem uma consequência e tem um porquê. Eu escolho, eu trabalho, eu movimento, eu ajo, mas tudo que eu faço tem consequência. Nada é por acaso, nada é um dado jogado aleatoriamente. Nada. Isso a ciência prova, tá? Não existe aleatoriedade em nada, tá? Gente, nós vamos parar agora, né? Que já é 9h05, né? Nosso estudo, né, já está passando da hora, né? Semana que vem nós vamos terminar o capítulo 10, se Deus quiser permitir, né? Queria lembrar a todos que nós estamos começando o apadrinhamento do Projeto Universo dos Sonhos. Quem quiser apadrinhar uma criança, uma família, né? R$35 por pessoa. Nós temos mais de 90 famílias cadastradas por enquanto, vai chegar em 100, né? Nós estamos terminando o cadastro, né? Então você pode botar aí, cada família tem 3, 4, 5 membros, nós estamos com umas 500 pessoas para ser apadrinhadas, né? Cada apadrinhamento é R$35, quem quiser ajudar, né? Quem quiser, quem puder, né? A festa vai ser no Natal, deve ser no dia 18 de dezembro, né? Na verdade não vai ser uma festa, porque a gente, questão do Covid, né? Mas vai ser a entrega da cesta básica e do presente, né? Isso que nós estamos pedindo, essa doação é para comprar o presente
para as famílias que são acolhidas. Ou seja, a gente pega uma família, né? Quem já pegou com a gente viu lá. Te manda um nomezinho, tem um canhotinho que a gente manda. Tem lá, família número 8. Aí tem lá a mãe, o neto, o filho, a filha, fulano de tal, 3 anos, fulano de tal, 12 anos, a mãe lá, 65 anos, a avó. Então, são famílias, né? Então, nós estamos com quase 100 famílias, pra vocês terem ideia, né? Então, quem quiser nos ajudar, né? A gente está aí pedindo ajuda para todos aí, é só me chamar no privado, né? Te agradece aí aos vários companheiros que já estão ajudando, né? Muitos, aliás, graças a Deus, né? E a gente vai correr atrás desses apadrinhamentos aí para não encavalar no final do ano, né? Até para não ficar pesado. Amanhã nós temos tratamento espiritual, tá, gente? Lembrar todos aí do nosso tratamento espiritual, né? Vai acontecer amanhã, se Deus quiser permitir, né? Às 8 horas da noite. Quem quiser participar, a gente pede muita ajuda no tratamento espiritual. Por quê? Né? Porque o tratamento é o momento que a gente está doando energia para as pessoas que precisam, né? Então, quem vocês puderem chamar para participar lá com a gente lá na live lá, ajuda demais, né, gente? Quanto mais energia reunida, mais pessoas vão ser beneficiadas. A gente vai dividir, né, como Jesus fez lá, né, com o Tiago, com o João e com o Pedro, né? Ele aproveitou a energia dos amigos para curar a menina, não desgastou nenhum, né? Então, vamos nos unir nessa energia. Né? É o único evento assim que eu fico divulgando e pedindo para as pessoas participar, né? Porque tem uma doação de energia muito grande, né? Então a gente pede aí para a gente poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, que vocês nos ajudem a divulgar o tratamento, tá bom? Amanhã às 8 da noite. Fiquem todos com Deus, vamos fazer a nossa prece agradecendo a Jesus pela oportunidade da vida, da luz e do entendimento, pedindo ao Cristo que esteja conosco em vibração, sentimento, ação, toque, contato. Divino amigo, estende as tuas mãos sobre nós e permite que possamos estar sintonizados contigo, ajudando e servindo, aprendendo e amando. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que estejamos juntos aí nas vibrações do bem e da paz. Muito amor a todos. Boa noite.